Bom, pela primeira vez no canal aqui, vou colocar um vídeo de uma moto e não de um carro. Eu não sou pessoa muito ligada em moto, mas essa moto em especial, ela está comigo há exatos 33 anos, né? Então tem uma história aí que acho que merece contar num vídeo, né? Colocamos uma foto dela recentemente quando foi terminar de restaurar na página do Facebook, um monte de gente comentou e pedindo para fazer um vídeo. Então nós vamos fazer um videozinho dela, da Honda FS 125 1980. Essa moto, vou pegar ela de frente, eu vou desligar ela para que o barulho do escapamento não atrapalhe o áudio aqui, né? Bom, vamos lá. Essa moto, a FS 125, foi uma moto feita pela Motojumbo. Motojumbo era uma concessionária Honda na cidade de São Paulo. Ficava junto do Jumbo Aeroporto, que é de São Paulo, onde hoje é o Extra, né? Embaixo daquela estrutura de monotrilho lá que parece que não fica pronta nunca, né? A Motojumbo era uma concessionária importante da Honda, e a Yamaha tinha lançado a TT 125, né? Que era a primeira motinho trail nacional. A Honda não tinha uma equivalente para o mercado, né? E aí a Motojumbo desenvolveu a FS 125, né? Para brigar com a TT 125. Eu não sei os anos exatos, não tenho 100% de certeza com relação aos anos que ela foi fabricada, mas eu sei que tem uma grafia anterior, essa é 1980, tem uma grafia anterior a essa, que é de 79, inclusive a 4 rodas testou, depois com essa grafia em 80, e eu cheguei a ver com essa mesma grafia até 82, então eu imagino que ela tenha sido feita de 79 a 82, pendente de alguma confirmação. Mas basicamente o que era essa moto? A Motojumbo pegou uma CG 125, né? Inclusive o chassi dela começa com CG 125 e vem o numeral e tal. Uma CG 125, colocou uns amortecedores com curso maior na frente, fez uma carenagenzinha de trail, né? Essa parte também é exclusiva dela, com uma cara mais de trail, né? Um escapamento alto para pretensamente você poder passar em água sem ter perigo de entrar água. Então esse escapamento mais alto era exclusivo dela. E ela tinha dinamicamente uma suspensão. Ela tinha uma relação mais curta, né? Do que a CG normal. Então, para ela ficar mais esperta para o eventual uso fora de estrada, né? Aliás, a FS 125 vem de Fora Strata 125, né? Fora de estrada 125. Se você olhar com os olhos de hoje, parece até meio piada, né? Mas para os olhos de 1979 era uma baita de uma motinho bem bacana, 4 tempos, né? Então tinha essa vantagem em relação à TT, se o motor 2 tempos 125 ele dá muito mais potência específica e tal. É uma barulheira do cão, tem que misturar óleo, né? E essa moto é uma moto muito gostosinha de andar, né? A história dessa minha moto é o seguinte: o meu tio em 1984 comprou ela para usar no sítio que meu avô tinha. E um ano depois a gente comprou dele, então nós compramos essa moto dele em 1985. E essa moto ficou num sítio que meu pai tinha, em Mojimirim. Essa moto ficou bastante tempo lá. E em 1999 meu pai precisou vender o sítio. E quando vendeu o sítio eu trouxe essa moto para São Paulo. Eu cheguei a dar umas voltas com ela lá, eu nunca tive habilitação de moto, não tenho até hoje. E ela ficou na casa da minha mãe, ficou parada na garagem lá, num lugar semi-coberto, e ela acabou estragando um pouco lá, mas não muito, né? Até que na época, muitos anos depois, né, eu já estava com os planos do museu em andamento, e eu tinha um funcionário que me ajudava, né? Na época eu era executivo, trabalhava em empresa, e eu não tinha tanto tempo para fazer as correrias dos carros.
Então eu tinha um funcionário que me ajudava, ficava com uma picape e ele levava as coisas para lá, coisa para cá, buscava coisa em oficina, buscava para lá, tal. Um dia eu cheguei para ele, pedi para ele levar essa moto para uma casinha velha que eu tinha onde eu guardava os carros, né? Antes de ter o museu. E ele pegou, colocou a moto na caçamba da picape e levou ela até a casa que eu guardava os carros, né? Ele falou, deixa a moto lá, deixa a moto lá. E eu nunca mais apareci lá, pelo menos dentro da casa. Era uma casa velha que eu guardava os carros do lado, né? E eu sempre queria restaurar essa moto, estava procurando alguém que topasse a restauração. E muito tempo nunca consegui achar, até que um dia eu fui ver, meu amigo Marcelo Fazio me indicou o Cláudio, tinha feito uma CB360 de um amigo, inclusive se alguém tiver uma motinha antiga para restaurar, eu super recomendo, entra em contato aí que eu passo um contato dele. E a gente foi levar a moto para lá. Foi quando eu descobri que o cidadão, que já não trabalhava comigo há muitos anos, ele tinha levado a moto para casa sim, mas não tinha guardado dentro da casa, né? E lá tem um monte de tranqueira, eu nunca tinha reparado, né? A hora que eu fui ver, ele tinha deixado no fundo da casa, descoberta, né? Então a moto passou anos tomando sol e chuva e eu não sabia, né? Para mim estava dentro da casa, o dia que eu fui procurar a moto não achava, fui ver a moto estava lá no fundo. E ela acabou de estragar, que não tinha estragado, acabou estragando. Nós levamos ela lá para o Cláudio, ela foi totalmente desmontada, não ficou um parafuso sem desmontar. E depois aí de alguns meses de restauração, né? Ela voltou aí, exatamente igual ela era antes, né? Então, uma moto tem uma história bacana, né? Foi a primeira trail 4 tempos do Brasil que a Moto Jumbo fez, mas o interessante foi que depois a Honda ela colocou essa moto disponível para toda a rede. Então a Moto Jumbo fazia, né, com o aval da Honda e distribuía no Brasil inteiro. Não faço a menor ideia de quantas foram feitas, né? Eu vi uma com a grafia antiga ainda, branca. Depois eu vi essa daí, mais umas 2 amarelas com essa mesma grafia, né? Então, uma moto que provavelmente deve ter sido muito moída, né? E é engraçado que a Honda chegou a ter 4 motinhos 125 muito parecidas, né? Disponível ao mesmo tempo para vender. Era a CG, que era mais barata, depois a ML, que era mais sofisticada um pouco, inclusive a FS usa o painel da ML, né? Painelzinho igual da ML. Depois tinha a FS, que era fora estrada, e a Turuna, que era pretensamente mais esportiva, né? Então a escala de preço era essa, era primeiro a CG, depois a ML, depois a FS e a Turuna por último. Mas tudo assim, um pouquinho mais caro uma do que a outra, né? Então, vou aproveitar para contar a história dessa moto que, fiquei super feliz depois que ela ficou pronta. Não dá para não deixar de reclamar alguma coisa do nosso super governo brasileiro, né? Placa amarela não tem como regularizar, tem gente que está há 4 anos com processo e não consegue. Agora vem a tal da placa Mercosul, que a gente fala, mas no primeiro momento não é obrigatório, quem quiser fica com a outra. Placa cinza foi assim também, 91. Começou, vai trocar só quando tiver licenciamento, quando for transferência, só para carro novo. Aí chegou lá, não me lembro se 97, 98, agora troca todo mundo. Quem não trocou, como no caso dessa moto, a gente não consegue emplacar ela hoje, nem atualizar a documentação dela, né? Mas, fiquei super satisfeito, super contente aí com o brinquedinho, né? É óbvio que quando eu tinha 15 anos e usava ela, eu pesava muito menos, então o desempenho dela era proporcionalmente melhor. Mas é bem legal. Esses dias eu recebi um vídeo de um cara que com uma CG 125 fez meia volta ao mundo, né? Foi até o Ushuaia, no extremo sul do continente, depois foi até o Alasca, e o vídeo que ele postou, ele estava entrando pela Califórnia e tal, numa CGzinha 125 que é super valente aí, né? Beleza? Então é isso aí. O primeiro vídeo de 2 rodas do canal. Valeu!